Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu irmão, minha irmã, há algo profundamente impactante neste versículo bíblico. Antes que qualquer tragédia alcance Jó, antes que qualquer perda o visite, antes que o sofrimento se instale em sua casa, o céu já havia falado a respeito dele. E não foi a terra que falou de Jó, foi o próprio Deus. Em dias como os nossos, onde tantas pessoas vivem em busca de reconhecimento, tentando provar valor, construindo uma imagem cuidadosamente editada para serem vistas, admiradas, esse versículo nos leva a uma pergunta essencial. O que o céu diria a meu respeito? O texto começa dizendo: Perguntou ainda o Senhor a Satanás. A cena é espiritual, é invisível aos olhos humanos. Jó não sabia que estava sendo mencionado. Ele não tinha ideia de que o seu nome ecoava em uma dimensão que ultrapassava o natural. Isso já nos ensina algo muito profundo. Ou seja, há conversas sobre nós que acontecem além do que nós podemos ver. A nossa fidelidade silenciosa tem testemunhas invisíveis. A nossa integridade secreta não passa despercebida. Nós vivemos preocupados demais com o que as pessoas pensam, mas existe uma esfera muito mais elevada, onde a nossa vida é observada, contemplada. E Deus declara para Satanás: Observaste o meu servo Jó? Deus chama Jó de meu servo. Servo fala de pertencimento, fala de relacionamento, fala de alguém que não vive para si mesmo, mas para o Senhor. E em uma cultura que idolatra autonomia absoluta, independência total e autoafirmação constante, ser servo pode parecer fraqueza, pode significar vulnerabilidade, mas espiritualmente significa honra, identidade. Jó não era servo por obrigação externa, por constrangimento. Ele era servo por uma escolha voluntária. Na vida tudo é uma questão de escolha. Você pode escolher viver para ser servido ou para servir. Pode escolher viver para a sua própria glória ou para refletir a glória de Deus. E então vem uma pergunta que ecoa até os nossos dias. Deus diz para Satanás: Observaste? Deus chama a atenção para Jó. Isso é extraordinário. Não foi Satanás quem encontrou Jó primeiro, não. Foi Deus quem destacou Jó. Isso significa que a fidelidade chama a atenção do céu. Em dias de tanta ostentação, onde as pessoas fazem de tudo para serem notadas, roupas, carros, viagens, discursos inflamados, posicionamentos barulhentos, Jó estava sendo notado por algo muito diferente e invisível. Caráter. Ele estava sendo notado por Deus pelo seu caráter. E Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Que declaração! Não havia ninguém semelhante a Jó. Não por causa da riqueza, não por causa da sua influência, não por causa da aparência, mas por causa do que vem a seguir. Ou seja, homem íntegro,
Deus declara que Jó era um homem íntegro. E integridade significa inteireza. É ser o mesmo em todos os ambientes, na frente e por trás. É não fragmentar a vida entre público e privado. Hoje muitos constroem personagens, um perfil para as redes, um discurso para a igreja, uma postura para o trabalho, mas por dentro vivem desconectados. Então Deus estava dizendo que Jó era íntegro. Ser íntegro não é ser perfeito, mas é ser verdadeiro, espontâneo. Isso exige escolha diária. Escolher não mentir mesmo quando seria conveniente. Escolher não negociar princípio nem valores, mesmo quando haja vantagens. Escolher manter coerência quando ninguém estiver olhando. E além de íntegro, Deus declara que Jó é um homem reto. Reto fala de alinhamento, fala de direção moral clara, fala de alguém que caminha em linha definida. Nós vivemos em um tempo onde valores são flexíveis, onde o certo depende do contexto, onde a verdade é moldada conforme o interesse. Ser reto significa ir contra a corrente, mas a retidão dá estabilidade. Essa é a diferença. Dá suporte. Quem anda em linha torta vive inseguro. Quem anda em linha reta tem convicção. E Deus diz que ele era um homem temente a Deus. Aqui está o centro de tudo. Temor não é, aqui nesse sentido, não é pânico, é reverência profunda, é consciência constante da grandeza de Deus, é viver sabendo que Ele vê, que Ele julga, que Ele recompensa. Em uma geração que perdeu o senso do sagrado, que banaliza o espiritual e transforma tudo em entretenimento, temer a Deus significa nadar contra a superficialidade. O temor de Deus organiza prioridades, ele ajusta decisões, ele dá norte à vida. E talvez você esteja hoje numa situação onde se encontre sem direção, confuso, desmotivado, comparando a sua vida com as vitrines do mundo e assim sentindo-se pequeno diante de quem parece estar aparentemente vencendo. Mas a pergunta não é quem está brilhando mais na terra. A pergunta é quem está sendo reconhecido no céu. E Deus diz aqui a última característica de Jó: um homem que se desvia do mal. Observe, Deus não diz apenas que ele evitava o mal, mas diz que ele se desviava. Desviar é uma ação intencional, preventiva, é mudar de rota antes da colisão. O mal raramente chega gritando, ele se aproxima de forma sedutor, confortável, justificável. E desviar-se exige vigilância, exige decisão antecipada, proatividade. Na vida tudo é uma questão de escolha. Você escolhe se aproximar daquilo que pode destruir você ou se desviar antes que seja tarde. Há uma metáfora que ilustra com clareza esse tema que nós estamos aqui abordando, né? É a de um farol em meio a uma cidade cheia de painéis luminosos. Os painéis piscam, chamam a atenção, prometem felicidade instantânea, enquanto o farol não pisca, não grita, apenas permanece firme, iluminando com constância. Os painéis representam a ostentação da cultura atual. O farol representa integridade. Os painéis impressionam por um momento. O farol salva vidas. Jó era um farol na sociedade de sua época.
E talvez o que mais impressiona neste versículo é que tudo isso é dito antes da tempestade chegar sobre a sua vida. A aprovação de Deus não veio depois da dor, veio muito antes. Isso significa que o valor de Jó não estava condicionado ao que ele perderia ou manteria. Estava enraizado em quem ele escolheu ser, em quem ele decidiu ser. Você pode estar enfrentando dias difíceis, sim. Pode se sentir cansado, sobrecarregado, o peso insuportável. Pode sentir que a sua fidelidade não está sendo reconhecida. Pode achar que viver corretamente não compensa, mas há um tribunal maior que a opinião pública. Há uma audiência mais elevada que as redes sociais. Há uma voz mais importante que qualquer aplauso humano. E essa voz é de alguém que observa, que contempla. Talvez ninguém esteja notando a sua luta silenciosa. Talvez ninguém esteja valorizando a sua coerência na vida. Talvez ninguém esteja aplaudindo as suas escolhas assertivas. Mas o céu observa, o céu contempla. E quando o céu fala, ele não fala sobre aparência, ele fala sobre essência, fala sobre caráter. Na vida tudo é uma questão de escolha. Escolher integridade quando seria mais fácil ceder. Escolher retidão quando seria mais vantajoso flexibilizar. Escolher temor a Deus quando o mundo celebra a irreverência. Escolher desviar-se do mal antes que ele se torne um hábito na vida. O mundo pode não perceber imediatamente, mas Deus percebe. E se houver algo que pode dar direção a quem está desmotivado hoje, é isso. A sua identidade não está na comparação, está no caráter, na essência de quem você é. Seu valor não está na vitrine, está na fidelidade. A sua relevância não está no barulho, mas está na constância. Naquilo em que a pessoa decide permanecer constantemente fiel ao Senhor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, quando o céu fala o seu nome, que ele possa dizer: observaste, não há outro semelhante. Não porque você seja perfeito, mas porque você escolheu ser íntegro em um mundo tão fragmentado de princípios e valores. Reto em um mundo tão confuso. Temente a Deus em uma geração tão distraída e disposto a desviar-se do mal, mesmo quando ele parece atraente, atrativo. E no final, tudo é uma questão de escolha. E as escolhas que você faz hoje ecoam além da terra. Elas ecoam no céu. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.